Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma decisão muito importante da Suprema Corte Americana que entendeu que a isenção de responsabilidade das redes sociais vale lá nos Estados Unidos, né? Em tese, isso é uma decisão lá nos Estados Unidos, não muda nada aqui no Brasil. Mas como existe uma tendência no mundo todo do pessoal querer responsabilizar as redes sociais pelas besteiras que pessoas falam nas redes sociais, é importante essa decisão porque acaba criando um balizamento, uma espécie de jurisprudência internacional. Vamos entender qual foi a decisão, qual foi a situação e o que isso pode mudar na nossa discussão aqui do Brasil em termos de responsabilidade das redes sociais, né? Essas notícias foram sugeridas por Henrique, Livre e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, haviam várias ações na Suprema Corte Americana, particularmente duas aqui, ó, Twitter versus Taamneh e Gonzalez versus Google, que aconteceu o seguinte, né? Por exemplo, a Gonzalez versus Google foi o pai da Noemi Gonzalez, que foi morta por um ataque terrorista feito pelo Estado Islâmico em 2015 em Paris, na França. E o que acontece nesse caso? Parece que o terrorista que fez o ataque teria se radicalizado através de vídeos do grupo terrorista no YouTube. E o outro caso também foi parentes americanos de Nawras al-Assaf, um jordaniano morto em 2017 em um massacre, e da mesma forma havia, segundo as investigações, né, segundo o argumento do Taamneh, eles teriam, o radical islâmico que fez o ataque teria se radicalizado através do Twitter, vendo conteúdo no Twitter favorável ao Estado Islâmico e coisa e tal, né? E bom, o que acontece nesse caso? Lá nos Estados Unidos eles têm a chamada seção 230, que diz justamente o mesmo que o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19 nosso aqui no Brasil é o mesmo que a seção 230 deles lá, e diz que a plataforma não pode ser responsabilizada por aquilo que as pessoas postam na plataforma. A responsabilidade é das pessoas que postaram, não da plataforma. E esse caso aqui é um caso basilar, por quê? Porque foi a primeira vez que esse questionamento chegou à Suprema Corte Americana. E isso podia indicar uma mudança de entendimento. Inclusive, aqui no Brasil, o STF tem uma ação também para julgar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E, de forma não surpreendente, a maioria dos juízes da Suprema Corte aqui no Brasil tem uma opinião diferente da Suprema Corte americana. Existe uma possibilidade muito grande deles declararem a inconstitucionalidade desse artigo, dizendo que, no final das contas, as plataformas sim são responsáveis por aquilo que as pessoas postam nas plataformas. E qual que é o problema disso daí? O problema disso daí é que você mata a possibilidade de uma rede social, digamos, aberta, que as pessoas consigam usar e coisa e tal, e você força todo mundo a migrar para plataformas de menor visibilidade que não estão aqui no Brasil, porque a verdade é essa, né? O Google, o Twitter e outras plataformas simplesmente não tem como analisar e empenhar o valor deles em cada postagem que cada pessoa faz nessas redes sociais. É simplesmente impossível. O que esse pessoal quer é justamente, o pessoal que quer acabar com a seção 230 ou que quer acabar com o artigo 19 aqui no Brasil, o que eles querem fazer é simplesmente proibir redes sociais. O que eles não percebem é que isso vai proibir as redes sociais Surface, né? Facebook, YouTube, Twitter, essas redes sociais bonitinhas, né, na camada aberta da internet, mas ao contrário, vai acabar jogando o pessoal para camadas mais inferiores da internet, em que você não tem como fazer essa responsabilização. O Rumble, por exemplo, não está aqui no Brasil. O Odysee é totalmente descentralizado, não tem como você derrubar o Odysee. Então, ou seja, isso vai acabar ficando para uma camada inferior em que eles não têm como fazer nenhuma atuação. E, no entanto, aqui no Brasil, o pessoal burro, igual uma porta do STF, acha que o problema são as redes sociais Surface. Acha que não temos que bater no Twitter, temos que bater no YouTube, no Facebook, e no Instagram e coisa e tal, porque, nossa, eles estão divulgando ideias erradas. Não, meu amigo, as ideias vão ser divulgadas de qualquer forma. As ideias são divulgadas na internet. Infelizmente, a verdade é essa, a internet ela é um meio anti-censura. Sempre tem uma camada mais baixa um pouquinho que o pessoal vai poder se radicalizar.
se quiser se radicalizar. Não é por aí o resultado. Censura só piora a situação, só joga o pessoal para uma camada mais baixo da coisa, né? O que a Suprema Corte fez lá nos Estados Unidos foi justamente dar força ao argumento de que, olha só, o que está na lei é o que está na lei. Não há responsabilidade do Google. E olha que esse caso aqui é um caso extremo, né? Eles colocaram esses casos aqui porque seriam realmente casos extremos, casos de terrorismo. A gente não está falando de alguém que se ofendeu com outra pessoa, não, a gente está falando de alguém que foi morto por um radical islâmico. Então, assim, é realmente um caso absurdo isso daqui. Mas, de novo, é culpa do Google? É culpa do Twitter? Não, é culpa das pessoas. As pessoas, a partir daí, meu amigo, elas vão para outras camadas da internet e vão se radicalizar do mesmo jeito. O problema é esse. O problema é que você tem que, ao contrário, garantir que mais pessoas falem. Quanto mais gente falando, mais a verdade se sobrepõe. Porque quem precisa de força para se manter num ambiente de informação amplo é a mentira. É a mentira que dá trabalho você manter ela. A verdade, ela transparece naturalmente, ela acaba aparecendo. Ah, mas tem caso de fake news. Tem caso de fake news. E eu duvido muito que faça essa diferença toda que esse pessoal está achando. O problema todo é que a elite aristocrática socialista brasileira, o PT, essa galera da velha guarda aí do MDB, do PSDB, o Alexandre de Moraes, a turma do STF, eles estavam acostumados com o Brasil de antes da informação centralizada, em que eles conseguiam usar a censura a favor deles. Porque quando você tinha poucas entidades falando coisas, é fácil você censurar, é fácil você controlar. A internet não é assim, a internet são milhares de pessoas, uma falando com as outras. É impossível você censurar todo mundo aqui. A melhor alternativa é você falar a verdade. Fala a verdade vai transparecer e vai acabar com esse tipo de coisa, né? Quanto mais censura o pessoal coloca, mais joga o pessoal para camadas mais baixas na internet e menos o problema é resolvido no final das contas. Enfim, eles querem jogar essa culpa para o Google, querem jogar essa culpa para o Twitter, porque na verdade eles querem que o Twitter e o Google funcionem como funcionam as redes de televisão centralizadas, em que eles podiam dar pitaco lá na Rede Globo. A Rede Globo totalmente subserviente à esquerda. Folha de São Paulo, Estadão, totalmente subserviente a essa elite aristocrática brasileira. É só ver onde a gente chegou. Chegamos a eleger o Lula. Olha só, cara, uma coisa que não entra na minha cabeça como pessoas votaram no Lula. Eu não consigo entender. Uma pessoa votando no Lula, não consigo. Enfim, chegam nesse ponto. Por quê? Porque eles querem bater nas redes sociais. Esse é o caminho errado. O precedente da Suprema Corte americana não quer dizer nada aqui no Brasil. A Suprema Corte brasileira pode perfeitamente falar, como já falaram outras vezes, que mas lá nos Estados Unidos eles têm uma primeira emenda, que é um direito de liberdade de expressão na Constituição, que é mais forte que o nosso, então o nosso aqui é diferente. Aqui não tem esse troço, não. Aqui a gente censura mesmo, foda-se. Não é impossível descartar isso daí. Mas essa decisão aqui dá força ao argumento da liberdade de expressão. Tira força do argumento do pessoal autoritário da esquerda brasileira que quer a censura de todo mundo, né? É muito triste que a gente não possa seguir, que a gente não tenha na nossa Constituição um princípio de liberdade de expressão tão forte quanto os americanos têm. Talvez por isso eles sejam um país muito mais rico e mais bem desenvolvido que o nosso. Infelizmente, nós aqui somos uma grande fazendona, somos todos gado desses políticos que mandam e desmandam na gente, né? A verdade, infelizmente, é essa. E alguém vai lembrar de falar, mas é a Europa. A Europa é outro fazendão, meu amigo. Lamento muito informar vocês, mas a liberdade na Europa é muito pequena no final das contas, né? Não é à toa que tudo lá é muito caro, muito difícil, as pessoas passam muito aperto lá na Europa. Enfim, é uma boa decisão. No final das contas, acaba ajudando a gente. Não é a solução completa, não resolve o problema, mas é um passo na direção certa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.